Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder às leituras das atas das últimas sessões. Obrigado, senhor presidente. Eu faço a leitura da 29ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi realizado no dia 12 de abril deste ano, com a presidência dos deputados Silvio Drevik e Dirce Reinschein, e a secretaria dos deputados Dirce Reinschein e Maurício Scudilar. Às 9 horas do dia 12 de abril do ano 2018, nessa cidade em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Dirce Reinschein para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. O expediente foi distribuído e, em breves comunicações, ocuparam a tribuna os deputados Antônio Aguiar, Maurício Scudilac, Rodrigo Minotto e Milton Obus. No grande expediente, destinado aos partidos políticos, ocupou a tribuna o senhor deputado Carlos Chiodini, do MDB. Ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 285 a 288 e 291 a 293/2018 e comunicou que vai encaminhar aos destinatários as indicações 211 e 212. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do deputado César Valduga, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que a senhora coordenadora estadual do Grupo de Mães pela Diversidade de Santa Catarina, Andréia Carvalho, e a membro Thelma Cristina Assi fizessem uso da palavra para falarem acerca das atividades de assistência, amparo e acolhimento das famílias que passam por dificuldade de relacionamento devido à diversidade social e comportamental. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário, que foi de explicações pessoais, e fez uso da palavra o deputado Valmir Comim. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a presente sessão, convocou outra sessão solene para segunda-feira, às 19 horas, no município de Criciúma. Para constar, o segundo secretário fez e mandou digitar a presente ata. Ata da 8ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizado no dia 16 de abril de 2018, com a presença dos deputados Rodrigo Minotto, Valmir Comim e Cleiton Salvaro. Às 19 horas do dia 16 de abril do ano 2018, na cidade de Criciúma, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor deputado Valmir Comim, Cleiton Salvaro, Luiz Fernando Vampiro e Ricardo Guide. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Criciúma, Clésio Salvaro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Criciúma, vereador Júlio Colombo. Magnífica reitora da Universidade do Extremo Sul. Parabéns. Da Unesc, doutora Luciana Bisoguin Careta, senhor presidente da Assembleia Legislativa do ano de 1957, prefeito do município de Criciúma, do período de 66 a 70 e fundador da FUCRI, Rui Ilse. Excelentíssima senhora deputada estadual Ada Faraco de Luca. Excelentíssimo senhor deputado federal Jorge Boeira. Excelentíssimo senhor deputado federal Espiridião Amin. Excelentíssimo senhor promotor de justiça, coordenador administrativo da comarca de Criciúma, doutor Diógenes Viana Alves, que neste ato representou o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Sandro José Nais. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que o deputado, a presente sessão foi convocada pelos deputados Cleiton Salvaro e Valmir Comim e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem aos 50 anos de instalação da FUCRI, mantenedora da Unesc, Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. Ato contínuo, houve a interpretação do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra os senhores deputados Cleiton Salvaro, Valmir Comim, autores do requerimento, que ensejou a presente sessão.
Em seguida, o senhor presidente discorreu seu pronunciamento. No momento seguinte, o senhor presidente concedeu a palavra ao senhor prefeito Clésio Salvaro. Prosseguindo, o senhor presidente convidou a mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Na continuidade, o senhor presidente convidou para tecerem seus pronunciamentos, em nome dos homenageados, o senhor Edson Carlos Rodrigues e, em nome da instituição homenageada, a magnífica reitora da Unesc, professora Luciane Sereta. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o comparecimento e convocou outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Antes de encerrar a presente sessão, houve a interpretação do hino do Estado de Santa Catarina. Para constar, o segundo secretário mandou lavrar a presente ata. Senhor presidente, eu fiz a leitura das duas atas das sessões anteriores e que, inclusive, os deputados já receberam em seus e-mails. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, as atas acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, primeiro deputado Fernando Coruja. Na sequência, o deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente Silvio Drevik, senhores deputados, senhoras deputadas, comunidade catarinense. Novamente, estamos aqui falando do Planalto Norte. Estivemos ontem na cidade de São Bento do Sul, onde teve uma manifestação e uma campanha da revitalização da rodovia Dona Francisca, a 418. Estiveram presentes presidentes das associações comerciais da região. Estiveram presentes prefeito de São Bento do Sul, Magno Bolma, prefeito de Campo Alegre, Rubens Blaskowski, vereadores de Campo Alegre, vereadores de São Bento do Sul, enfim, a comunidade, a juventude lá também sendo representada, com um movimento para que o governo de Santa Catarina volte com os olhos para a revitalização da rodovia Dona Francisca. Temos a certeza que essa revalidação, essa revitalização terá ecos para chegar no governo do Estado. O mato tomando conta das placas, não conseguimos enxergar a sinalização, buracos no asfalto. Portanto, uma manifestação da cidadania do Planalto Norte, representado pelas entidades que aqui citei, fazendo com que São Bento do Sul, não é só São Bento, é de Piraberaba até São Bento do Sul. É um trecho importante, onde muitos caminhões passam, muitos automóveis, muito movimento e muitos acidentes. Então, nós temos que fazer com que a sinalização, que a conscientização dos usuários também se faça presente, porque 80% dos acidentes são causados por imperícia, imprudência dos motoristas. E essa imprudência causa mortes. E a reunião de ontem foi pautada em salvarmos vidas, para que não sejam ceifadas vidas na nossa rodovia, como aconteceu a semana passada. Temos a certeza que essa conscientização vai ter um eco positivo no governo, com a anuência do deputado Silvio Drevik, que lá representa a região,
temos a certeza que esse eco será mais forte e a nossa BR-418 tem que ser olhada com olhos diferentes, não só olhada, temos que agir, ação, fazer a revitalização da 418. Parabéns para a comunidade do Planalto Norte por essa manifestação, diga-se de passagem, ordeira, apolítica, uma reivindicação justa pela sociedade do Planalto Norte. Estamos aqui na Assembleia Legislativa, representando o Planalto Norte e dizendo para o governo, queremos ações concretas na BR-418, a Dona Francisca. E mais, não só na rodovia, luz, uma serra importante, uma serra bonita, mas ela é perigosa. Precisamos luz, a serra está sem luz. Temos que fazer a iluminação para que possamos também, através da iluminação, evitar acidentes. Falando no Planalto Norte, nós vamos falar também de quimioterapia. Nós vamos falar de oncologia. A oncologia, na verdade, não é só quimioterapia. A oncologia são vários procedimentos. São procedimentos cirúrgicos, são procedimentos de radioterapia, são procedimentos que envolvem muito mais do que uma simples quimioterapia. A nossa grande briga para São Bento do Sul, o deputado Silvio Drevik, Vossa Excelência é conhecedor, foi para que instalássemos a quimioterapia. Muito bem, a quimioterapia de São Bento do Sul já está sendo atendida no Hospital e Maternidade Sagrada Família. E esse atendimento já está sendo feito, mas a oncologia é algo maior. A oncologia é uma especialidade. A oncologia é uma referência onde vamos atender todos os pacientes com câncer, desde simples cirurgias até cirurgias mais complicadas, sequelas de câncer de mama, sequelas de câncer de próstata e outras afecções que cometem essa patologia que nos deixa tão preocupados nos dias de hoje. O número, deputado Silvio, da região, feito o levantamento em novembro do ano passado, eram 670 pacientes com câncer. Vou repetir, 670 pacientes com câncer, que vão ser atendidos todos em São Bento do Sul. Não mais precisarão ir para Jaraguá do Sul, não mais precisarão ir para Joinville e nem para Curitiba. Vão ser atendidos em São Bento do Sul. E qual foi a conversa que nós tivemos com o administrador Renato, do Hospital Sagrada Família? Que esse atendimento seja feito nos moldes do atendimento que foi feito, por exemplo, em Jaraguá do Sul. Um atendimento que se preocupava com o ser humano, com a pessoa, aquela pessoa com câncer que precisa aquele tratamento especial, aquele carinho especial, aquela conversa e aquele encaminhamento. É isso que nós queremos que aconteça em São Bento do Sul, que vai atender toda a região. Essa região vai ter uma liberação de 4.700.000 reais. Já está autorizada pelo governo. Basta somente a publicação no Diário Oficial. E não é o deputado Antônio Aguiar que está falando isso. O líder do governo, o Marum, quando esteve aqui, confirmou isso. Então o governo já confirmou os 4.700.000 para São Bento do Sul. Já está confirmado, não temos mais o que falar. Basta publicar no Diário Oficial. E isso sairá nas próximas semanas. Temos a certeza que essa é uma luta que começou há 4 anos atrás, com esse deputado. O que foi feito para a quimioterapia?
Muitos políticos nem sabem o que é quimioterapia e estão lá levantando a bandeira: ó, eu trouxe quimioterapia, trouxe coisa nenhuma, não fez nada, não trabalharam e agora querem colher. Não é assim que funciona. Há 4 anos atrás, nós fizemos o projeto da quimioterapia. Com o projeto, viemos à Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária aprovou o projeto da Oncologia de São Bento. Depois disso, precisava recursos para construir o projeto. O governador Raimundo Colombo liberou recursos para a construção da Oncologia de São Bento do Sul. Construímos e faltava o quê? Faltava autorização para o funcionamento da quimioterapia. Muito bem, a quimioterapia já está funcionando, mas nós trouxemos algo muito maior que a quimioterapia. Nós trouxemos a especialidade de oncologia para São Bento do Sul, que é referência no Planalto Norte. Portanto, parabéns São Bento do Sul por essa grande conquista da oncologia que vai tratar dos nossos pacientes, aqueles mais carentes que aqui eu já citei. Éramos que tínhamos, senhor presidente. Na sequência, inscrito para falar, o deputado João Amin, por até 10 minutos. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Assembleia, pela TV, pela rádio digital. Deputado Silvio Dreve, que preside essa sessão, os demais deputados. Eu venho, nesse momento na tribuna, de uma maneira muito tranquila, prestar um esclarecimento às pessoas que nos acompanham, que nos criticam, que nos auxiliam, nos ajudam no mandato da Assembleia Legislativa. Eu sempre tive uma posição muito transparente, sempre, graças a Deus, aprendi com a minha família os princípios e os valores que toda criança, todo jovem precisam para se formar, e eu me considero, graças a Deus, uma pessoa muito sortuda por ter tido tantas oportunidades que eu tive na minha vida. Desde que eu me elegi deputado estadual, eu sempre fui crítico, até às vezes as pessoas do meu partido, a ações que eu não concordava, e isso faz a gente ter o ônus e o bônus. Mas eu considero que eu sou um cara, graças a Deus, muito sortudo, até porque até hoje eu consegui ser vereador na minha cidade, vice-prefeito na minha cidade, ser deputado estadual no estado de Santa Catarina, o estado o que eu nasci. E eu não vou nem me vangloriar do que eu acho que eu acertei, nem me penalizar pelo que eu acho que eu errei. Mas eu venho aqui, de uma maneira muito transparente, bem ao meu estilo, dizer que eu recentemente pedi uma licença. Nesse período da minha licença, eu não recebi salário, muito menos qualquer tipo de verba da Assembleia Legislativa, Me ausentei e, na minha volta à Assembleia, que no dia de hoje, eu venho esclarecer algo que, de uma maneira muito covarde, fizeram contra mim. E o pior de tudo é que as verdades e as coisas boas das pessoas, elas infelizmente não se espalham da mesma maneira como a notícia ruim. A notícia ruim, infelizmente, ela vai e volta muito mais rapidamente. Eu hoje estive na polícia, fiz um boletim de ocorrência, fui muito bem tratado na nossa Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. A polícia vai tomar as atitudes que acharem corretas sobre a situação, mas a situação é o seguinte, e isso está correndo nos grupos de WhatsApp aí, de uma maneira que eu sou obrigado até a rir,
porque tem gente que acredita, tem gente instruída que acredita, e acreditando ou não, espalha, né, encaminha, e hoje em dia a fake news é assim, o que é de bom. Eu, graças a Deus, participei de um projeto de lei aqui que beneficiou 6 mil famílias no estado de Santa Catarina. Quando a gente fala em 6 mil famílias, a gente pode chutar entre 18 e até 30 mil pessoas. Infelizmente, as pessoas não encaminham, né, os vídeos, as notícias boas, da mesma maneira como encaminharam isso. Eu venho aqui falar e peço para que se coloque na tela da Assembleia Legislativa a foto do PL. É esse PL, não, outra foto. É esse PL aí, PL 171. Acho que já quer dizer alguma coisa, né? PL 171 autoriza os senhores deputados a tirarem 15 dias de folga para praticarem esportes dentro ou fora do país. Excelente. Nesse excelente PL que protocolaram, esses dias não serão descontados do período denominado recesso parlamentar. Agora eu queria frisar o artigo 3º. Esse artigo 3º aqui está sensacional para quem tem uma boa ideia para o estado de Santa Catarina. Ele permite àqueles deputados ou as deputadas que não estão em condições de praticar esportes devido à idade, eu não sei com que idade que não se pratica esporte. Aqui no Ironman em Florianópolis eu conheço pessoas de 84 anos que completam a prova do Ironman. E eu não sei se tem algum deputado aqui com 84. Mas, quem sabe para o futuro, depois dessa lei aqui aprovada, que não estão em condições de praticar esporte devido à idade, ou portarem alguma, não botaram nem o M ali, necessidade especial, poderão ficar em casa com as suas esposas, ou poderão viajar com os suas amantes. Assinado, deputado João Amin. Assinado deputado João Amin. A assinatura é minha, aquela ali, ó. E eu vou mostrar para vocês de onde tiraram. Antes de mudar a foto, eu queria que vocês atentassem para o final da minha assinatura. Eu estou cortando sem querer o A do sua, da palavra ali, do parágrafo, do artigo 4º, que diz ali, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Bom, pode passar a foto. Eles cortaram desse projeto aí, eles, elas, algum gênio da informática, um projeto de lei, que era o 29, que dispõe sobre a capacitação em primeiros socorros dos professores e funcionários das escolas públicas e privadas no âmbito do estado de Santa Catarina. Esse projeto ainda está na CCJ e eu tive essa ideia depois que eu soube que uma criança, ao tentar comer uma salsicha, veio a falecer na sala de aula por falta de ar. Agora volta lá. Está tão mal feito isso, que o carimbo está cortado, né? E eu vou finalizar essa minha fala, que é a pior fala que eu já fiz aqui como deputado. É o momento mais triste que eu vivo como deputado, num momento de fake news, num momento que a classe política está realmente sendo cobrada, e que bom, as próximas gerações vão ter uma classe política muito melhor, né? Os nossos netos, nossos bisnetos vão poder ter acesso com muito mais transparências às coisas que tramitam, não vai mais ter maneira de fazer política entre quatro paredes, escondidos, graças a Deus. Eu vou terminar dizendo o seguinte, a polícia vai ter a inteligência suficiente para vir aqui na Assembleia, ou aonde for necessário, e descobrir quem é o dono do computador da Apple que foi comprado em 2012 e fez isso aí. Muito obrigado. Na sequência, inscrito para falar, a deputada Luciane Carminati, por até 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimentar os deputados
e especialmente as mães da diversidade que estão aqui também acompanhando. Muito bom tê-las conosco. Bom, meu pronunciamento no dia de hoje é com referência a uma figura muito especial para nós. Eu que coordeno a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária, nós nos inspiramos muito na figura do Paul Singer, uma figura muito especial, mas infelizmente amanhecemos com a notícia da sua morte. O economista Paul Singer morreu aos 86 anos. Esse grande economista, um dos fundadores do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, deixou uma rica bagagem de conhecimento ao nosso país. País este que o acolheu na década de 40. Com a família, Paul Singer chegou ao Brasil aos 8 anos de idade, fugindo da invasão nazista na Áustria, sua terra natal. Inclusive, o segundo nome do Paul Singer é Paul Israel Singer. Israel porque foi uma obrigação dos nomes de quem eram judeus a adotarem o segundo nome Israel, como se fosse um carimbo, uma marca, dizendo que ele era judeu. Foi no dia 24 de março de 1940, como Paul mesmo dizia, uma data que nunca se esqueceu, a data da vinda do Paul Singer ao Brasil. Economista, professor da Universidade de São Paulo e um dos mais conceituados intelectuais do nosso país. Paul Singer construiu seu legado com ideias, palavras e atitudes. Eu gostaria de deixar aqui na tela a foto, as imagens, enquanto o meu pronunciamento prossiga, da vinda aqui na Assembleia Legislativa, presidente. Ele esteve conosco, já bastante fragilizado na sua saúde, aos 84 anos, exatamente no dia 26 de fevereiro de 2016. Nós lotamos o plenarinho desta casa com empreendimentos solidários para ouvir, então, esse grande mestre inspirador da economia solidária. Ele era o tipo de intelectual que arregaça as mangas para pôr em prática o que aprende e ensina. Um exemplo, para ele, a organização de empreendimentos solidários mostra, na prática, que outra economia é possível. Ele refletiu muito sobre as estruturas de poder que gerenciam o mundo e formas concretas para tornar essa realidade mais justa e menos desigual. O interessante é que Paul Singer não gostava de ver a economia solidária ser tratada como uma ciência alternativa, pois para ele a economia solidária carrega um verdadeiro potencial revolucionário para a construção de um mundo possível. Em São Paulo, Singer foi secretário de Planejamento da Prefeitura de São Paulo, na época da prefeita Luísa Erundina, em 1989. Anos mais tarde, ajudou a criar e chefiou também a Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAS, vinculada ao Ministério do Trabalho, e ocupou o posto desde o primeiro ano do governo Lula, em 2003 até 2016, ou seja, até o golpe que tirou a presidenta eleita Dilma Rousseff. Aliás, golpe este que hoje completa 2 anos daquela sessão ao vivo num domingo de horrores. Na Secretaria Nacional de Economia Solidária, esse grande economista brigou muito por recursos públicos em apoio ao empreendedorismo de gestão coletiva e resultados compartilhados. Batalhou para que esse modelo de gestão, que punha o atendimento da necessidade humana à frente da acumulação do capital, fosse atendido com crédito pagável e para que as pessoas fossem instruídas pelo Estado sobre como gerenciá-lo. Viriam depois as leis de incentivo ao microcrédito,
a transversalidade do cooperativismo solidário, na formulação de políticas para a juventude, para a qualificação profissional, para o combate à escravidão contemporânea. O que torna Paul Singer um sopro de esperança no cenário intelectual brasileiro é o seu profundo comprometimento com o combate à desigualdade social. Toda a sua produção intelectual foi absolutamente voltada para ser posta em prática. Esse mestre da economia ensinou que o que merece ser idealizado e o que não merece ser realizado. Agora, nós estamos à espera de um documentário Paul Singer, Uma História do Brasil, idealizado por pessoas próximas do professor. No ano passado, o projeto de financiamento coletivo foi aceito por Hugo Giorgetti, um cineasta especializado na crônica paulistana. Grande economista e companheiro Paul Singer literalmente semeou utopias e ideias que viverão entre nós. Merece nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Quero trazer aqui a solidariedade e o fraterno abraço à família, amigos, colegas, professores, intelectuais, alunos, pupilos e todos os que foram tocados, inspirados por suas palavras e exemplos. Quero destacar que, a partir das ideias de Paul Singer, que estão postas na prática em todo esse país e também estudadas no mundo, nós temos muitas experiências, inclusive aqui em Santa Catarina, de economia solidária. Quero trazer aqui alguns exemplos. Todos conhecem as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Essas cooperativas, elas se organizam a partir, na sua grande maioria, obviamente, se organizam a partir dos princípios da economia solidária, ou seja, não visa uma hierarquia nas relações, uma chefia entre um e outro membro, mas uma relação vertical, onde todos os membros dessa cooperativa têm a mesma responsabilidade e têm a mesma partilha na remuneração. Esse é o espírito da economia solidária. Outra diretriz que Paul Singer traz para a gente é que, para termos economia solidária, não basta criar uma associação, uma cooperativa. A gente precisa garantir os princípios que pressupõem economia solidária, ou seja, o cuidado com a Mãe Terra, a sustentabilidade, o preceito das relações harmoniosas de convivência, a transparência, a publicidade dos atos e a participação de todos os membros. Portanto, essas diretrizes que eu aqui destaco estão dentro da concepção do que Paul Singer desenvolveu durante toda a sua vida, seus 86 anos em vida. E nós traduzimos esse espírito de economia solidária no projeto de lei que está em tramitação aqui na Casa, o PL 124 de 2016, que institui uma política estadual de economia solidária. O que nós queremos com esta lei? Nós queremos uma lei que diga que é permitido, que é necessário e que é obrigatório o Estado de Santa Catarina incentivar os empreendimentos solidários. Falei aqui dos catadores, mas poderia falar da Associação das Cooperativas de Agricultores Familiares, que se organizam para vender a sua produção. Poderia falar das cooperativas de costureiras, que se organizam para vender também os seus produtos. Nós poderíamos falar aqui um dos exemplos bem conhecidos na nossa região sul, que é o sistema Cressol, que é o crédito solidário. Então, é toda uma formatação de geração de trabalho e renda, sem necessariamente uma relação patrão-empregado.
Então, ao traduzir para dentro desta lei, a 124 de 2016, que foi formulada pelo Conselho Estadual de Economia Solidária, pelo Fórum Estadual de Economia Solidária, e que eu, como deputada, apenas estou dando voz a essa luta e organização, eu quero com isso dizer... Mais um minuto, deputada. Obrigada. Com isso, eu quero apenas dizer muito obrigada, Paul Singer, pela sua contribuição histórica, que está alimentando e fomentando esses ideais, justamente na população mais sofrida, mais carente, mais desassistida, que procura se organizar nesses empreendimentos, dos quais eu cito alguns, mas também não poderia deixar de citar o artesanato, que também pode estar dentro da concepção de economia solidária. Então, obrigado a esse mestre economista que deixa esse legado de ideias que não morrem hoje, ideias que continuam. Paul Singer, presente. Muito obrigada. Na sequência, o deputado Leonel Pavan, por 5 minutos. Mas, antes disso, quero registrar com muita alegria, em nosso meio, a presença do nosso prefeito de Rio Negrinho, Júlio Ronconi, e que também foi deputado nessa casa, Leonel Pavan. Seja bem-vindo, prefeito de Rio Negrinho. Com a palavra, o deputado Leonel Pavan. Minha saudação aos deputados, deputadas, e também dizer que eu estive em Rio Negrinho recentemente, prefeito, numa festa maravilhosa, um rodeio maravilhoso, encontrei lá o Silvio, lá que para mim é um dos lugares mais apropriados que nós temos do Brasil, um dos mais, para eventos culturais, na fazenda do saudoso Evaristo, tá? E realmente lá foi um evento muito grande. Parabéns ao prefeito. Bom, eu queria aproveitar esses meus 4 minutos, e depois eu vou falar no tempo do partido, para dizer que nós conversamos hoje com a bancada do PSDB, referente um pouco do nosso partido e também da atuação nossa na Assembleia Legislativa. E fui incumbido, senhor presidente, pelos nobres deputados Vicente Caro Preso, deputado Serafim Venzon, o presidente do PSDB, Marcos Vieira. Fui incumbido para que tivéssemos mais uma missão nessa casa, e escolhido para ser o novo líder do PSDB. Sei que é uma função importante, é uma função que me orgulha muito, mas também que exige muito discernimento, de saber realmente quais os caminhos que nós devemos fazer com que a nossa bancada possa aqui seguir. É um ano eleitoral, é um ano de muita exigência, de muitas restrições. Nós temos uma certa liberdade, ou a liberdade parlamentar e do Executivo reduzida em função das atividades eleitorais e do ano eleitoral. Mas quero aqui agradecer ao PSDB por me incumbir ou me prestar posso dizer até uma homenagem, porque ser líder de uma bancada tão importante, tão aguerrida como esta, sem dúvida alguma, é um grande orgulho, pois temos aí o Vicente Caro Preso, que já foi deputado federal e agora é deputado estadual. O Serafim Venzon foi 2 vezes deputado federal e acho que umas 3 ou 4 vezes estadual. O Marcos Vieira já é dinossauro aqui nessa casa pela sua história
como deputado estadual por vários mandatos e que já foi secretário de governo e é presidente do PMDB. E me dar essa missão de comandar esses parlamentares é um orgulho. Sabemos que é muito difícil, mas estamos à disposição até o dia que der. Então, quero deixar registrado aqui esses meus agradecimentos pela escolha como líder. Eu perguntei se havia alguma vantagem. Ser a vantagem diz que é ter o discernimento, a capacidade, ter o conhecimento de saber comandar e decidir aquilo que é o melhor para Santa Catarina e pelo Brasil. E quero aproveitar a oportunidade que há pouco tive uma excelente conversa com o deputado Scudilarc, e coincidiu de nós dois encaminharmos um projeto de lei para que Itajaí fosse reconhecida como a capital náutica de Santa Catarina. Náutica. Eu já estava encaminhando, ele também encaminhou, porque também é da região, e eu quero aqui agradecer imensamente, que deixa registrado aqui essa visão, essa parceria aqui dentro do Legislativo, quando se busca o consenso naquilo que é bom para Santa Catarina e para a nossa região. Então, eu quero dizer muito obrigado ao Scudilarc pela sua sensibilidade e vamos a pensar os dois em um projeto para que Itajaí seja realmente a capital náutica de Santa Catarina. Muito obrigado. Parabéns ao deputado Leonel Pavan, que assume a liderança do PSDB, e o deputado Kennedy Nunes lembrou muito bem, o deputado Pavan, que já foi prefeito de Balneário Camboriú, 3 vezes, foi deputado federal, foi senador, foi governador, e agora, além de ser deputado líder, secretário também, e líder aqui do PSDB. E ainda amigo pessoal meu, e nos encontramos lá em Rio Negrinho, como disse o deputado Pavan. Fim das breves comunicações, agora o horário pertence aos partidos políticos. O primeiro partido é o PSC. Na sequência, ao bloco parlamentar, Progressistas, PL, PSB, Podemos. Deputado Valmir Cominho, Vossa Excelência abdica ou deseja falar no horário do partido? Está no horário do bloco. Vossa Excelência está super concentrado. E se não é o deputado Maurício Scudilarc que me ajudar aqui, Vossa Excelência ia passar batido. Vossa Excelência tem a palavra por até 13 minutos. Posso perder esse momento nobre, né? Especial. Senhor presidente, senhores deputados, amigos da TVL, nossa Rádio Leste Digital, os defensores, mães pela diversidade, que têm de antemão e já manifestado nessa tribuna o nosso apoio. A pluralidade se caracteriza na essência do amor, e é esse que transcende as fronteiras. E todos são filhos e abençoados pela providência divina. Portanto, é o nosso respeito. Senhor presidente, na noite de ontem, nós tivemos o privilégio e a satisfação, querida Cléo, que estava lá com toda a coordenadoria de eventos, né, equipe, e que desenvolveram um grande trabalho, toda a equipe se mobilizou, fizeram um esforço tremendo durante a semana para que coroasse de êxito na noite de ontem o 50º da nossa querida universidade, uma proposição feita pelo eminente deputado Rodrigo Minotto, pelo deputado Cleito Salvar e por esse que vos fala e, evidentemente, consignatário, toda a nossa bancada do Sul, aquecida por esse parlamento. E lá pudemos observar, né, o grau de concorrência, porque foi exacerbadamente lotado aquele ambiente do auditório, aonde fora homenageado a nossa universidade de maneira especial, um ícone da política catarinense, da nossa região, uma pessoa célere aos 92 anos de idade,
e de uma memória brilhante, que passou por esse parlamento, na condição de deputado, de presidente, né, desse poder e prefeito do município de Criciúma, e que idealizou um visionário, juntamente com tantos outros sonhadores, dentro de uma ação factível, conseguir implementar o foco, né, da nossa FUCRE, que é a mantenedora hoje da Universidade Unesc, que começou lá, em uma sala muito simples, lá no Colégio Michel, e que posteriormente foi para o espaço do campus da SATIC, e que, no decorrer do tempo, ao espaço onde hoje fica a nossa universidade. Eu falava ontem, e parabenizo a nossa querida reitora Luciane Sereta e o seu vice Daniel Preve, e a todos que os antecederam na condição de reitor, como Gildo Volpato, Antônio Milioli e Edson Rodrigues. Anterior a isso mesmo, os presidentes e diretores da FUCRE e todos os seus colaboradores, porque, afinal de contas, uma instituição que tem 1.500 colaboradores diretamente, mais de 13 mil acadêmicos integrados nesse sistema, querido amigo Kennedy, ou seja, é uma cidade dentro de outra cidade. E que, ao longo dos tempos, teve a capacidade de poder espraiar conhecimento, formadores, intelectuais, profissionais liberais, empreendedores, gestores, professores, doutores, advogados, por esse Estado, por esse Brasil e até internacionalmente falando. Alguns serviços que são prestados, as clínicas integradas da universidade, que realizou 69.330 atendimentos gratuitos só no primeiro semestre de 2017. 69.330 atendimentos. Serviço de medicina, 5.405 consultas. Serviço de fisioterapia, 6.652 atendimentos. Serviço de psicologia, 3.251 atendimentos. Farmácia solidária, 7.494 pacientes contemplados. Valor dos medicamentos doados à população, R$ 702.344,84. Farmácia escola, 18.708 atendimentos. Serviço de nutrição, 417 atendimentos. Serviço de enfermagem, 13.717 atendimentos. Serviço de odontologia, querida odontóloga Renata, 4.161 atendimentos. Serviço de biomedicina, 210 atendimentos. Núcleo de promoção e atenção clínica à saúde do trabalhador, 1.127 atendimentos. SOS Unesc, que lida com os animais, 528 atendimentos. Ambulatório de feridas, 3.886 atendimentos. Unidade Judiciária de Cooperação, ofereceu em 2017 3.106 atendimentos, gratuitos na área do direito, com a Casa de Cidadania de Criciúma, Centro, 635 atendimentos, Próspera, que é um bairro, 346, e a Grande Rio Maina, 485. Isso ainda a parceria com o Cocal do Sul, 92 atendimentos, Morro da Fumaça, 57, também atuando com o PAC, Posto de Atendimento de Conciliação, 467 atendimentos, e na Casa de Justiça e Cidadania, Justiça Federal, 1.024 atendimentos. SER, Centro Especializado em Reabilitação da Unesc, atendeu pessoas com deficiência física, intelectual, estomia, através dos encaminhamentos, mais de 50
1.000 pacientes já foram atendidos e reabilitados nesta unidade. Por si só, esses números, né, que são números estatísticos, reais, há de se observar de que é uma universidade que deu certo. Eu, quando percorro os bairros de Criciúma e da região, porque ela tem um caráter social, econômico, intelectual, tem um caráter ambiental, porque faz um trabalho fantástico na linha de projetos e, de maneira especial, na recuperação das áreas degradadas no sul de Santa Catarina, por consequência da mineração do carvão. E caracterizando com isso o grau de potencialidade, que é difícil mensurar, do que representa uma universidade do tamanho e a qualidade que é a nossa querida Unesc. Olha o nicho de oportunidade de negócios que acabam se propagando por extensão dessas operações, dessas parcerias, e por aqueles que por esses bancos escolares passaram. Como eu disse aqui, empreendedores, que é uma característica peculiar do povo catarinense, e que muitos paranaenses, gaúchos, paulistas, cariocas e de outras regiões do país se deslocaram para cursar um curso de medicina ou tantos outros cursos que a universidade compreende. Por isso, eu me sinto muito lisonjeado e agradecido por ter tido a oportunidade de poder participar desse momento de júbilo. É meio século de vivência, de exportação de cabeças pensantes, de pessoas que caracterizam o setor produtivo do PIB desse nosso estado, desse imenso Brasil. E quando a gente percebe na capilaridade, onde a universidade consegue empreender lá na grota, nos bolsões de pobreza, dando acesso a quem não tem vez e não tem voz, como aqui coloquei, que muitas vezes um sistema falido, inoperante, ou a falta de vontade política, cria essas demandas reprimidas que nós estamos observando no âmbito não só do Estado, mas a nível de Brasil. Empreender de uma forma, quando você percebe, na linha da regularização fundiária, com a participação efetiva do curso de agrimensura, de assistência social, de psicólogos, de técnicos, que empreendem, que visitam as casas, que vão nessas pessoas que estão desassistidas. Isso realmente mensura uma condição sem precedente. E é por isso que essa potencialidade, ela transcende as fronteiras. E a nossa universidade, ela se caracteriza na essência, ela está encravada na alma e no espírito da nossa população, porque a sociedade se sente partícipe desse processo. E quando a porta, ao hall de entrada daquele estabelecimento, há lá uma pessoa preparada, relacionada à capacidade técnica e o lado humano para poder receber e para poder dar um encaminhamento digno e adequado àqueles que precisam, àqueles que procuram. Por isso, ontem ainda fazia menção e retroagia uma cena, querido Natalino Lázaro, lá em 1999, quando, no nosso primeiro mandato, que percorremos esse estado em cima do artigo 170, e lá como relator, o eminente deputado na época, Paulinho Bornhausen, junto com Pedro Kussay, nas 7 audiências públicas, caracterizando a oportunidade de o estudante ter o acesso a uma bolsa de estudo. E olha, quanto custa uma universidade? E não é fácil.
para um pai de família que tem 2 ou 3 filhos, ou o próprio cidadão mesmo trabalhando para bancar com o custeio da sua faculdade. E lá fizemos, e numa época em que a arrecadação era 167 milhões de reais, e que atendíamos 23 mil alunos, e que hoje com 2 bilhões e 400 milhões, nada mais do que esse indexador de 25 mil alunos são atendidos. Portanto, o Estado peca e deixa de cumprir o preceito constitucional estabelecido por essa Casa. Rompe e rasga a Constituição quando não cumpre o percentual devido. Quantos milhares de alunos e acadêmicos que iniciaram os seus estudos e desistiram na metade do período por não ter a condição de tocar, ou concluíam a universidade ou deixavam de forrar o estômago. Uma questão de sobrevivência. Coloco isso como um ponto de reflexão para esse parlamento e para o governo que está aí. Cedo 1 minuto do PSD, deputado. Obrigado, deputado Kenneth. Não podemos virar as costas para as demandas que temos. Precisamos parar de fazer de conta e exigir como prioridade. E educação, para mim, é elementar, é necessário, é prioridade, é dar asas à imaginação. Era isso, senhor presidente. Parabéns aos 50 anos da nossa querida Universidade Unesco. Obrigado, senhor deputado. Permita-me fazer, nas suas palavras, fazer uma homenagem especial a um meu tio, Valmiré Veiga, que foi muitos anos funcionário da FUCRE e que, com certeza, agora já aposentado, deve lembrar muito bem do início da FUCRE. Próximo horário é do MDB. A bancada ausente, PSD. Também a bancada ausente, Partido dos Trabalhadores. Deputada Luciane Carminati, que hoje vestida de um preto básico, vai fazer o uso da palavra por um tempo de até 7 minutos. Presidente, eu vou propor, na mudança do regimento, que as bancadas não presentes no plenário repassem esse tempo para quem está. Boa. Acho que seria muito justo, Muito não é? bem. Estimular a presença de todos os parlamentares. Assunto não nos falta. Bom, dia 14 de abril, Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva. A educação como um direito é firmada na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Também na nossa Constituição Federal de 88, no Plano Nacional de Educação mais recente, 2014, e na Lei do Piso Nacional do Magistério 11.738 de 2008. Por que a ideia de uma educação inclusiva? Porque grandes desigualdades raciais e étnicas estão presentes na sociedade brasileira e produzem exclusões no processo educacional para grupos específicos. Em especial, eu quero trazer aqui as meninas, os homossexuais, as crianças em situação de abandono de rua, a população indígena, negra, os quilombolas e a população do campo. Por isso vem a ideia de uma educação inclusiva. O censo de 2017, feito pelo Ministério da Educação, mostra as deficiências da educação em nosso país. No ensino fundamental, apenas 41% das escolas contam com rede de esgoto. 46% das escolas do ensino fundamental têm laboratório de informática. Apenas 65% das escolas têm acesso à internet. A biblioteca está presente em apenas 54% das escolas. Não existe acessibilidade na maioria das escolas. Apenas 26% das creches e 25% das pré-escolas têm dependências adequadas para estudar
estudantes com mobilidade reduzida e somente 32% do total das escolas infantis têm banheiro adaptado. Tudo isso somado à falta de valorização dos profissionais da educação, que não têm plano de carreira decente e nem salário digno. Por isso é importante destacar, com relação ainda à importância do acesso aos bens culturais e científicos, que a educação inclusiva deveria garantir, a democratização da gestão escolar, aos espaços de participação da família e da comunidade. O grande agravante nessa construção toda de uma educação inclusiva é a Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos públicos como educação e saúde. Então, o Temer conseguiu uma façanha, coisa que nenhum outro país conseguiu no mundo. 20 anos congelar investimentos na área da saúde, na área da educação, na área do desenvolvimento urbano, no saneamento, na destinação de crédito e recursos aos agricultores. E nessa condição nós temos a melhoria das escolas e a valorização dos professores, uma profunda desigualdade que tende a continuar. Que desafios estão colocados frente ao desmonte das políticas públicas? Esses grandes desafios, reverter a Emenda Constitucional 95 e garantir a permanência de uma política de inclusão. No Ministério da Educação, nesta última segunda-feira, dia 16, foi apresentada uma nova versão à Política Nacional de Educação Especial. Documento esse que o MEC está divulgando nas propagandas de televisão, a nova Base Nacional Comum Curricular. Pois bem, esta nova Base Nacional Comum Curricular regride no processo de inclusão dos alunos especiais e dos alunos que contém toda essa diversidade que eu citei aqui. Para isso, a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down já se posicionou por meio de um manifesto contra a primeira versão do documento da Política Nacional de Educação Especial, que não faz uma alusão à perspectiva da educação inclusiva. Então, nesta segunda-feira, dia 26, esta Associação Nacional, esta federação, já se posiciona dizendo que o documento que o MEC divulga de educação inclusiva é um atraso para a inclusão da diversidade, e em especial da educação especial. O direito de todos à educação é garantido pela Constituição de 88. Porém, mesmo depois desse importante marco legal, as escolas brasileiras continuaram por muitos anos fixando modelos ideais de ser humano e normalizando o perfil de aluno, selecionando os alunos que devem frequentar as escolas e excluindo os diferentes. Um novo marco conceitual foi necessário para reafirmar o que estava previsto na Constituição de 88, ou seja, o acesso de todos à escola comum. Por isso, em 2008, nós publicamos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, a posição hoje das entidades ligadas à educação especial é de lamentar, de reagir, de se indignar e demonstrar que não vão aceitar a redação final da Base Nacional Comum Curricular, que põe no lixo toda a legislação inclusiva e os direitos dos estudantes a uma escola que permita que o quilombola, que o aluno homossexual, que o negro, que o indígena seja respeitado como estudante e cidadão de direitos. Então, não cabe à escola escolher quem ela tem que garantir educação. Numa nação pública, num conceito de nação público, nós temos que garantir o princípio à educação para todos os estudantes. Então, quero deixar aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores, a nossa indignação a mais este retrocesso que coloca o desmonte das políticas de inclusão na escola brasileira. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Próximo horário é do partido PSDB, deputado Leonel Pavan,
líder do partido vai poder ter a fala no tempo de até 7 minutos. Logo depois, o deputado Ada, falando pelo MDB. Presidente, senhoras e senhores deputados, agora pela primeira fala como líder do partido, no horário do partido. Bom, eu queria primeiro dizer que foi nomeado, a partir de amanhã assume o Secretaria de Turismo de Santa Catarina, o Dr. Tufi Michref Neto. E o Dr. Tufi substitui, neste momento, Francisco dos Anjos. E quando eu saí da Secretaria, Francisco dos Anjos, que é o nosso adjunto, respondia como secretário de Turismo. Quero aqui desejar ao Tufi todo o sucesso e que ele pode contar comigo naquilo que for, ao seu entender, importante para contribuir e colaborar com o trabalho do turismo. E, ao mesmo tempo, quero agradecer ao Francisco dos Anjos. Francisco dos Anjos é professor da Univale. Aliás, ele dá aula para os professores que dão aula. E também é professor na Faculdade de Portugal. E que fez um trabalho de excelência, mostrando rumo, destino, organizando a equipe, construindo uma equipe de qualidade. Em seu nome, Francisco dos Anjos, quero agradecer a toda a equipe da Secretaria de Turismo, desde os comissionados, dos efetivos, de voluntários que lá estão, terceirizados, fizeram um trabalho excelente. Então, me coloque à disposição do TUF. E a missão não será fácil. Não será fácil, porque Santa Catarina surpreende o Brasil na evolução do turismo. Santa Catarina, segundo os números de pesquisas do Brasil, mostram que nós estamos no caminho certo, no caminho correto. A imprensa do Brasil deram destaque para a nova pesquisa do IBGE, divulgada em fevereiro, que mostra que o turismo catarinense continua crescendo, enquanto houve queda nos demais estados. Prova que a dedicação profissional e trabalho conjunto da nossa equipe da Secretaria, do Conselho de Turismo, do Trade de Turismo, os funcionários daquela pasta, além de inúmeras ações e projetos em parcerias, continuam gerando bons resultados. Esta pesquisa, esse bom resultado, também ocorreu no fim de 2017. O turismo catarinense voltou a ter bons resultados em fevereiro. Enquanto os demais estados brasileiros amargaram uma queda de 5,2%, Santa Catarina experimentou um crescimento de 1,7% na comparação com o mês do ano anterior. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços divulgadas pelo IBGE. O panorama fica ainda mais favorável se for levado em consideração o acumulado dos últimos 12 meses. Nesse caso, o Estado registra um aumento de 6%, ao passo que o Brasil vê uma queda de 5,5%. Santa Catarina dá um pulo, enquanto o Brasil, infelizmente, não teve o mesmo acompanhamento que o nosso. Nós temos certeza que, se der continuidade aos projetos lá implantados, nós teremos um crescimento ainda maior em 2019. E é por isso que eu falo que o TUF terá uma missão árdua, uma missão difícil, uma missão que realmente
vai precisar de muito empenho, de muito trabalho, porque manter um crescimento, manter o nosso Estado, que surpreende o Brasil, só mesmo com muita capacidade. E nós acreditamos que o novo secretário, pela sua experiência que já tem no setor público, por já desempenhar um trabalho importante na Embratur, ele não só fará com que mantenhamos esses números positivos, como poderá até fazer crescer ainda mais. Eu falei na semana passada, queríamos fazer uma prestação de contas, e essa prestação de contas vai precisar de um tempo maior, e estou aí requerendo de um outro partido para que, junto com o nosso tempo, possamos realmente mostrar a Santa Catarina, aos senhores parlamentares, por que nós crescemos, aonde crescemos, a importância do trabalho realizado na geração de empregos e no movimento econômico. Nós não deixamos nenhum projeto, não deixamos nenhum evento, não deixamos nenhum debate, não ficamos de fora de um debate político do turismo, de fora, sem que nós lá estivéssemos para mostrar as nossas potencialidades. Potencialidades do Oeste, do Sul, do Norte. Nós temos regiões importantíssimas, como o Vale do Contestado, como o Alto Vale, que muitas vezes estavam fora. Construímos um projeto através de debates que fez com que Santa Catarina crescesse cada vez mais. E os números não mentem muito, usam pesquisa para questões presidenciais, de governo. E aqui nós estamos mostrando uma pesquisa, deputado Silvio, uma pesquisa nacional que diz... É que não pode, deputado, mas eu concedo 1 minuto do PSD, se o nobre líder deputado Milton Alves concede 1 minuto do PSD para que Vossa Excelência possa encerrar o seu discurso. Aliás, bom discurso. E o seu tempo que me tomasse agora. Padrão, só para encerrar, desculpa, para encerrar. O que acontece, senhores deputados, é que os jornais disseram o seguinte, a imprensa disse, enquanto o Brasil decresceu, na contramão, Santa Catarina cresceu. Esses dados fazem de Santa Catarina ser um estado ainda mais promissor nesse setor. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção dispensada. Obrigado. Obrigado, deputado Leonel Pavan. Tem toda a razão em fazer esse pronunciamento em virtude dos belíssimos números desta indústria sem chaminé que põe Santa Catarina em um dos patamares de destaque no Brasil. Esta presidência faz menção honrosa e dá boas-vindas aos alunos da Escola de Educação Básica Manuel Henrique de Assis, da cidade de Penha, e eles são alunos dos 2º e 3º anos, estão sob a responsabilidade da professora Maria da Luz, que estão fazendo visita acompanhada aqui na Assembleia Legislativa. Sejam bem-vindos e bem-vindas, e esta é a Casa do Povo. Só para lembrar, nós estamos no horário dos partidos políticos, e às 16 horas daí é o horário em que nós vamos estar aqui fazendo as votações. Então, portanto, agora os deputados estão em seus gabinetes, nas comissões, e às 16 horas daí nós teremos as votações que serão feitas na pauta de hoje. Falando nisso, estamos lembrando a todos os deputados e deputadas que nós temos vetos na pauta para votar hoje. Então, portanto, venham para o plenário para que nós possamos ter quórum qualificado e assim podermos fazer a votação dos vetos. Com a palavra agora, o nobre líder deputado Milton Obos, líder do PSD, por um tempo de 11 minutos. Esta presidência, por fazer parte do PSD,
e eram dois assuntos tão importantes, acabou cedendo 1 minuto para o deputado Valdir Comim, que falava sobre a FUCRE, e 1 minuto para o deputado Leonel Pavan, que falava sobre os números. Então, portanto, me peço desculpas, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência vai entender. 11 minutos para o PSD. É por uma boa causa, senhor presidente. Sem problema. Quero cumprimentar o nobre colega que preside os trabalhos nesse momento, o deputado Kennedy Nunes, cumprimentar os demais colegas deputados, deputada Ada. Sempre é bom vê-la aqui, depois de tanto trabalho em favor da justiça e cidadania do nosso Estado nesses últimos 7 anos. A senhora dando uma contribuição importante para todos os catarinenses aqui também na Assembleia Legislativa. Mas, senhoras e senhores, todos que nos acompanham, quero até fazer um gancho, presidente, nessa fala de Vossa Excelência com relação à presença aqui no plenário da Casa. Na semana passada, nós chegamos aqui às 16h30, já estávamos antes, mas tinha uma reunião lá na Secretaria da Fazenda, importante, eu e o deputado Jean Kuma estávamos lá. Hoje nós fizemos uma reunião até para tratar disso, com os demais líderes, e nós fizemos um pedido para o líder do governo, deputado Valdir Cobalcini, deputado Silvio Drevik, para que nas terças e quartas, quando nós temos votações, que procurassem os secretários de Estado não fazerem agenda para o interior do Estado nesses dias, para que pudessem atender os encaminhamentos dos deputados, principalmente no horário da manhã até às 14 horas ou depois das 17 horas, para que todos nós pudéssemos cumprir a nossa missão aqui no plenário, deputado Kennedy, e também as demandas que todos os municípios catarinenses nos trazem e que dependem das secretarias de Estado. Afinal de contas, nós, deputados, trabalhamos todos os dias e dificilmente tiram um fim de semana sem trabalhar, né? Diferentemente de outros poderes. Deputado Comim, porque se nós não trabalharmos, deputado Coruja, o fim de semana também, visitando as bases, fazendo os compromissos, com certeza o povo não devolve o mandato para quem não faz isso. Então, os deputados trabalham muito, e não é o fato de, às vezes, não estar aqui em determinados momentos na Assembleia que muda essa posição. Então, nós solicitamos isso ao líder de governo, deputado Sareta, porque isso ajuda o nosso trabalho, né? Todos nós queremos estar aqui para votar, sim, né? E temos que ter a nossa responsabilidade. Inclusive, fizemos um apelo hoje à bancada do PSD para que procurasse, no horário da ordem do dia, estar presente, fazendo os seus compromissos de agenda externa nos órgãos de governo em horários diferentes, sempre que for possível. Então, é a nossa responsabilidade. Mas eu queria, hoje aqui, com muito pesar, deputado Leonel Pavan, nós que estivemos juntos ontem na cidade de Rio do Sul, num momento de muita tristeza para a capital do Alto Vale do Itajaí. Ontem nós estávamos todos lá, de forma inesperada, se despedindo de um grande amigo, um grande empresário, um grande empreendedor e, acima de tudo, uma pessoa que tinha uma forma de agir, principalmente com aquelas pessoas mais pobres, mais humildes, deputada Ada, que era uma coisa espetacular. Ontem nós nos despedimos do empresário Osni Sens, uma pessoa muito simples. E ele dizia sempre, eu o conheço há pelo menos uns 40 anos, Pavan teve um convívio muito próximo com ele durante muitos anos, e ele não estudou, porque ele começou a trabalhar muito cedo no mato, e não tinha tempo ruim com ele. Mas a sabedoria desse homem é algo que deixou para todos nós um grande ensinamento de vida. Ele não fez graduação, não fez doutorado, mas
numa ocasião, deputado Pavan, eu fui presidente da Associação Comercial de Rio do Sul há muitos anos atrás, nem me lembro o ano, como empresário, e eu disse para ele: Osni, você vai ser presidente da Associação Empresarial. Não, meu, tu tá louco, eu não sei nem falar. Eu digo: rapaz, não precisa falar bonito. Você fala com o coração, você bota o coração em tudo que você fala, e isso é o que tem valor. E ele foi um grande presidente da nossa associação. A FERSUL, que nós temos lá hoje, deputado Pavan, que é a maior feira multissetorial do Alto Vale do Itajaí, muito grande, que acontece a cada 2 anos, foi ele que criou. Com a sabedoria necessária de um homem de visão, um empreendedor de visão. De tantos negócios bem-sucedidos, a alegria dele era estar no lado das pessoas mais simples, mais humildes. Levantava de madrugada todos os dias e ele ia procurar as pessoas de rua. Lá ele ia convidar para tomar café, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. Depois, eu disse para ele: Osni, eu já cumpri minha missão, desde lá da construção, voltei a ser presidente de novo do hospital, lá nos anos 2000, 2002, agora está na tua hora de dar a tua contribuição para o hospital. Não, Milton, mas eu não posso. Deputado Kennedy foi um dos grandes presidentes do nosso hospital lá de Rio do Sul. Todas as missões que lhe foram confiadas, ele fez com tanto carinho, com tanta dedicação. E hoje, muitos catarinenses sentem falta do nosso amigo osnicense, que Deus o tenha. E fica a saudade, um desaparecimento inesperado. Estava lá no sábado, comemorando 1 ano da sua netinha, com toda a família reunida. Ele que é lagiano, nascido em Lages, deputado Coruja, sua família também, 3 irmãos estão lá, 2 irmãs, 1 irmão, e simplesmente um infarto fulminante no domingo lhe tirou a vida. E por isso eu queria fazer esse registro como rio-sulense, grato que sou por nós termos tido o convívio do osnicense. Eu queria que ele fosse prefeito de Rio do Sul, tentei de tudo, e ele escapou, não teve jeito. Numa ocasião, depois da minha saída, ele aceitou ser vice, foi candidato a vice do Dr. Jorge Teixeira. Infelizmente, naquele momento perdemos a eleição, mas ele deu uma grande contribuição para tanta gente, para a cidade de Rio do Sul, para a cidade de Rio do Campo, onde ele é o maior empregador, para a cidade de Benedito Novo, onde terminou mais uma usina de geração de energia. Na última sexta-feira, na segunda, ela estaria entrando em operação, uma grande usina. E assim nós estamos aqui com saudade, e como amigo do Osni, deputado Pavan, lhe concedo uma parte, porque eu sei do carinho que ele tinha por Vossa Excelência e a reciprocidade desse convívio que nós tivemos o privilégio de ter. Bom, primeiro, eu queria deixar registrado, deputado Milton Obos, que ele tinha por ti um carinho imenso. Cada vez que nós falávamos sobre política, ele dizia que ia conversar com Milton Obos. Então, ele tinha um conselheiro na questão política, que é Vossa Excelência. E ontem milhares de pessoas lá, de todo o Estado, mostrou o quanto este homem era carinhoso, bondoso para aquela cidade. E você, como é de Rio do Sul, deve ter sentido que cada abraço que você recebia, como se fosse da família. Você recebia um abraço como se fosse da família. Eu tinha uma amizade com o Zé de muito tempo, desde as corridas de carro. Ele sempre valente, chamava nós de frouxo. Vamos, seus frouxos, força, vamos em frente, vamos lutar. Era um homem forte, muito forte.
eu dizia que eu dormia com as galinhas e levantava bem cedo para atender as pessoas. 5 e pouco da manhã eu já estava de pé. Era um homem incansável. Cancelava suas férias, seu tempo de lazer para voltar ao trabalho. Então, não é um homem que produziu emprego só para Rio do Sul, para Santa Catarina e para o Brasil. Nós perdemos um homem que pode ser exemplo para qualquer empreendedor do nosso país. Ele, com a sua família, Diogo com a Sabrina, que é filho, com o querido amigo Leopoldo, que é genro, enfim, com a esposa dele. É uma família unida demais, e que são muitos mesmo amigos dos meus filhos, da minha família também. Quero aqui apenas também deixar registrado no seu pronunciamento, a pensar o seu pronunciamento também, este meu pesar e este meu sentimento. Obrigado. Deputado Coruja. Só rapidamente, deputado Vintual. Eu estou sabendo agora, não sabia, e realmente, aliás, quando eu fui ao Rio do Sul, Vossa Excelência era diretor do hospital, quem me convidou, eu era secretário de Saúde do Estado, foi o Osni. O Osni que ligou para mim, pedindo que eu fizesse uma visita ao hospital, e eu fui lá. Porque ele era meu vizinho lá em Lages, a família Ascenso, moram uma quadra da família do meu pai lá em Lages, e no Coral, e nós temos um relacionamento assim, muito... Nós estamos no horário dos partidos políticos, mas eu vou roubar, com uma permissão no bom sentido de roubar, né, do PMDB, que Vossa Excelência pertencia à sigla. Quero crer que não haverá restrições para conceder 2 minutos. 2 minutos. Só um minuto para encerrar. E tudo que Vossa Excelência falou, deputado Pavan, é verdade. Uma família muito unida, todos eles são trabalhadores, aqueles que... E realmente é uma perda grande, e eu quero aqui me associar ao seu pronunciamento e à dor da família também. Obrigado, deputado Coruja. Muito obrigado pela extensão do tempo, presidente Silvio. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Fim do horário destinado aos partidos políticos. Antes de suspender a sessão, quero registrar que depois de 19 dias, o policial sargento Marcos Paulo da Cruz, 43 anos, que foi baleado lá numa pizzaria em Natal, onde passava as férias com sua mulher, a policial Caroline Pletch, voltou a Santa Catarina, mais especificamente a cidade de Chapecó. Lamentamos o ocorrido e, ao mesmo tempo, em nome desta casa, desejamos a breve recuperação, seu reestabelecimento, e certamente que nos comove, deputado Querido Nunes, por conta de que hoje é simples ver, ouvir, muitas vezes manifestações contra a própria corporação da Polícia Militar, e pouco defende-se aqueles que nos estão dando a segurança, enfrentando o perigo iminente todos os dias, quando estão trabalhando operacionalmente em favor da população catarinense. Por isso, em nome da Assembleia Legislativa, desejamos o bom retorno e, ao mesmo tempo, o breve reestabelecimento ao sargento Marcos Paulo da Cruz. Com a palavra, o deputado Kennedy Nunes, pela ordem. Senhor presidente, permita-me também fazer as suas palavras em relação a este guerreiro que chega ao Estado novamente, ele que perdeu a esposa lá, como a gente já relatou. Mas permita-me fazer um agradecimento, senhor presidente. Hoje, quando eu cheguei aqui no plenário, os funcionários, representantes da Associação dos Funcionários da Defensoria Pública aqui do Estado de Santa Catarina, estavam ali na entrada. E eu achei, será que deu alguma coisa errada, né? Porque eles estavam ali de volta, eles passaram tanto tempo aqui. O que deu de errado? Eu perguntei, o que deu? Daí eles disseram, não, nós só viemos aqui para agradecer vocês. Nunca eu tinha visto isso,
de funcionários ou de categorias que ficaram tanto tempo aqui, que depois de ganhado o que eles tanto trabalharam, vieram aqui para dizer muito obrigado. Então, fica aqui o meu registro a todos que vieram a essa casa agradecer. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado Kennedy Nunes, com a palavra o deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, também endossar a sua fala quanto ao bom restabelecimento do policial Marcos, que retorna a Santa Catarina, e dizer de que o fato ocorrido foi algo que entristeceu todos os catarinenses, até porque no seu descanso merecido, o casal estava gozando de suas férias, e naquele momento sentiu-se na obrigação, como um policial militar, de fazer uso daquilo que são as prerrogativas de sua atividade. Porém, o resultado não foi o esperado, né? Tivemos aí a perda de uma policial, sua esposa, e ele gravemente ferido no acontecimento, que é fruto, na verdade, desse sistema viciado brasileiro, né? Onde os delinquentes são tratados de forma diferenciada e até mesmo em muitas situações deveriam de cumprir a sua pena com muito mais rigor e estão soltos nas ruas, né? Mais um minuto, deputado. Fazendo com que o inverso disso, que deveria de ser o respeito pela autoridade policial, ser jogada na lata de lixo, até porque a gente percebe que no andar e na caminhada, no dever daquilo que sua farda lhe impõe, muitas vezes esse policial executa a sua atividade, mas logo ali na frente vê que, ao repreender, ao fazer com que o delinquente seja levado à delegacia, né, seja retirado do convívio da sociedade, e vê esse mesmo delinquente passar em sua frente rindo da sua atividade como policial militar. Ou seja, o respeito se perdeu ao longo da caminhada e entristecidamente a gente percebe que eventos desta natureza têm acontecido com muita frequência em nosso país, algo que nos deixa frustrado enquanto parlamentar também. Feito o registro, deputado Mauro de Nadal, agora com a palavra o deputado Dr. Vicente Augusto Caro Preço. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela lembrança desse episódio e da Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo Catarinense, lembrar, né, do cidadão, do sargento que volta à sua residência, mesmo depois entristecido. Eu pedia para sair da mesa de jantar ou de almoço, bença pai, bença avó. Era assim que nós fomos criados, com aquele conceito desde casa da autoridade, de quem mandava ou de quem a gente tinha que prestar alguma continência. Então, eu fico realmente muito satisfeito com a lembrança dessa situação por essa casa, e nós temos muita coisa que fazer pela segurança, senhor presidente. Muito obrigado. Feito o registro, antes de suspender a sessão, mais uma vez, não só eu, mas o deputado Kennedy Nunes tem feito um apelo veemente aqui na casa para, às 16 horas, os deputados e as deputadas comparecerem ao plenário para deliberarmos várias matérias que estão pautadas para o dia de hoje. E às 16 horas começa a ordem do dia, não é às 16 horas e 10 minutos, mas sim às 16 horas. Portanto, fica aqui o apelo, mais uma vez, para que os colegas deputados e deputadas compareçam para deliberarmos. Está suspensa a sessão até às 16 horas, quando inicia a ordem do dia.